Como sempre, uma alegria enorme estar aqui e nos aventurarmos a esta noite, que tem muitas surpresas, convidados especiais. E o nosso tema de hoje, desta noite, é inovação e ousadia. Tem a ver com fazer algumas reflexões sobre quão ousados e inovadores temos sido, que tem nos dificultado para essa inovação e essa ousadia, e abrir algumas portinhas, quem sabe a gente sai daqui com novas asas, com novos impulsos, né, para fazer aquilo que a gente sonha. Então, a gente vai começar da seguinte maneira. Como vocês os que já frequentam, né, aqui este espaço, sabe que a gente vai fazendo um encontro reflexivo, conversamos, há interações, vivências, né? Então, vamos começar da seguinte maneira. Vocês vão se aproximar, os que estão sozinhos, vão se aproximar do colega do lado, vão encontrar uma dupla e vão conhecer essa pessoa. Vai ser a primeira experiência ousada da noite. Vão perguntar o nome, né? Como chama, se conhece este lugar, este espaço. Tá bom? E eu vou lhes fazer um seguinte convite. Vou lhes fazer um convite. O convite é que vocês conversem. Vocês vão conversar em duplas com uma pessoa ali do lado. Gente, escutem o que eu vou lhes pedir. Vocês vão conversar durante um tempinho com essa pessoa que está do lado sobre estas 3 perguntas. Você se sente inovador e ousado? E você vai colocar, olha, eu me sinto, às vezes sim, às vezes não, em alguns momentos fui, outras vezes parei de ser, agora estou sendo. Vocês vão conversar. Vão conversar sobre quando você inovou. Podem ser experiências da infância, da juventude, da idade adulta, se é que aconteceu, e se não aconteceu, o que passa com isso? E a pergunta, o que é ser inovador? Ser inovador para cada um de nós pode ter um significado diferente. Então, a ideia é que comecemos esta noite fazendo essa reflexão, conversando com o outro, e nessa ousadia de ir ao encontro de um outro, que às vezes não conhecemos, que está aí do lado. Então, está com vocês. Não, mas eu já estou aqui. Pode ficar com ela aí. Bom, gostaria de escutar 2, 3 pessoas que me contassem que reflexões surgiram. Está desligada. Que reflexões surgiram, por onde foram, que águas navegaram na conversação sobre a ousadia, sobre a inovação. Quem quer participar? A Cláudia aqui, ela realmente é uma pessoa muito ousada e inovadora, porque onde está todo mundo querendo sair, entrar no serviço público, ela está querendo sair. Então, ela está de contramão. Então, meus parabéns para ela e sucesso no projeto dela. Estou sabendo desses. Boa noite, meu nome é Paulo. Oi, Paulo. Nós, na primeira pergunta ali, nós pensamos, acho que não somos muito inovadores, mas aí a gente parou a pensar. Ele veio em 1970 para cá, para Brasília. Pô, ele inovou naquela época. Nossa. Vir para Brasília era um desafio.
A grande coragem. E eu era militar também ano passado, e aí eu estudei, passei no concurso público civil e larguei deixei de ser tenente do Exército para mudar. E aí a gente falou, pô, nós acabamos inovando na nossa área, apesar de não acharmos que somos tão inovadores assim e tão ousados, né? E aí, quanto ali, o que é ser ousado, nós achamos que chegamos à conclusão que ser ousado é você quebrar algum paradigma, alguma crença sua que, tipo, eu vou ser sempre assim, aí, não, vou tentar fazer outra coisa e acabou dando certo. Então, às vezes, dá até errado, mas isso é ousar, é você sair da sua zona de conforto ali, tentar coisas diferentes. Maravilhoso. Obrigada. Por favor, Celso. Meu nome é Celso e conversei aqui com o Paulo, tá? Eu queria destacar da nossa conversa, ela colocou ali que quer sair do serviço público. Eu fiz tudo para entrar no serviço público, tá? Eu trabalhei durante muito tempo na atividade privada, e quando eu cheguei em Brasília, eu fui convidado a trabalhar na Embrapa, que era uma empresa pública. Para mim, foi uma inovação fantástica, tá? A mudança de todo o critério da atividade privada para a atividade pública. E, realmente, eu gostei muito, fiquei até me aposentar. Outros parceiros importantes dessa noite são a Silvana e a Cleide, do Coaching na Cozinha. Elas vão explicar um pouquinho para vocês o que é o Coaching na Cozinha. Boa noite. Então, o que vocês acham que é coaching na cozinha, gente? É ensinar a cozinhar? É isso? Não? O que vem? O que será que é essa coisa de coaching na cozinha? Eu vim para cá e pensando como responder rapidamente, porque a nossa missão aqui é falar em 3 minutos, né? Vou tentar cumprir. O que é? Para mim, o coaching na cozinha é uma alquimia, porque Cleide e eu somos coaches também ontológicos, e a gente juntou 2 magias, 2 alquimias, porque quando você está com o seu coach, ajudando ele a navegar pelos mares que ele escolhe, tem uma alquimia muito forte entre o coach e o coachee. E há algo ali, uma conexão que não se separa, né? que fica. E quando a gente cozinha é muito parecido. Quem gosta de cozinhar? Quando a gente cozinha, a gente coloca a gente ali, a gente coloca o amor, a gente mexe com os temperos, a gente ousa, a gente inova. Então, como não juntar essas 2 coisas? Então, o coaching na cozinha é essa alquimia. A gente pratica coaching na cozinha. Então, a gente usa a comida, a gente usa o compartilhamento da mesa, o preparo, às vezes, da própria comida, para refletir sobre como conduzimos a nossa vida. Então, o convite está feito aí para os próximos coachings na cozinha. Venham, ousem. E para inovar também, a gente quer fazer um presente para vocês aqui, trazer um presente. E, de uma forma inovadora, nós distribuímos 3 envelopes com um convite para participar no nosso próximo semestre, um coach na cozinha, com um desconto. Então, eu queria que vocês procurassem no braço lateral quem achar esse envelope. Levantem a mesinha que vocês vão achar. São 3. Desse envelope, tem o nome do coach na cozinha e o telefone. Vai ganhar o desconto, atenção, inovação. Quem ligar primeiro para o telefone. Está aí na frente. Só quem achou o envelope, quem ligar primeiro, esta pessoa vai ser sorteada com 50% no nosso próximo semestre, na próxima sequência do coaching na cozinha. Quem está ligando aí, gente? Quem tem envelope? Podem ligar agora, quem achou o envelope. É a primeira ligação que vai ganhar. Pede emprestado, inova, inova. Pede emprestado, pede emprestado.
Quem mais? De quem é esse número? Final. É o final? Qual o final do telefone? 9505. É esse final? Oh, parabéns. Muito bem-vindo ao próximo Coaching na Cozinha. Que bom. Obrigada, pessoal. Fica o convite, então. Nola vai divulgar depois os dados. Os contatos são através desse telefone. Fique muito à vontade. A gente também está no Face, tá? No Facebook, nossa fanpage é Coaching na Cozinha. Tá? Bom, pessoal, boa noite. Agora com um pouco mais de calma, acho que foi meio corrido esse começo aqui. As meninas, elas realmente foram à risca e ajudaram a gente no tempo. Eu acho que elas puderam trazer um pouco para vocês do que é o coaching. Quem aqui sabe o que é coaching? Quem aqui acha que o que acha que é coaching não é bem coaching? É um tema muito complexo, no sentido de que é um tema muito recente. Apesar de ser algo antigo, esse nome, esse título de coaching é muito recente. Mas o coaching, ele nada mais é do que uma conversa. E uma conversa que pode ser muito poderosa. É uma conversa onde a gente vai olhar para os seus limites de aprendizagem e os seus limites de ação, e nós vamos questionar esses limites. O coach vai conversar com vocês exatamente para abrir um pouco o campo de visão, para abrir um pouco as possibilidades de ação que estão ali na frente. Quantas vezes a gente não quer mudar alguma coisa, ou a gente está incomodado com alguma coisa, e a gente tenta e continua incomodado. Eu não estou satisfeito com o meu emprego, eu mudo de emprego, eu continuo insatisfeito. Eu não estou satisfeito com o serviço público, eu vou para a área privada e eu continuo insatisfeito. Ou da área privada para o serviço público. Ou namorado, ou namorada. Quantas vezes a gente não se encontra quase que com a sensação de andando em círculos? E o momento do coach é um momento de parar, olhar para isso e ter um olhar de fora, te fazendo perguntas que às vezes são perguntas bem difíceis, como algumas das perguntas que foram feitas hoje. Mas o mais bonito do coaching é que vocês não precisam ter uma resposta pronta. Mas vocês têm que estar abertos a criar uma resposta ali, a descobrir essa resposta. E hoje vocês vão viver um pouquinho do que é esse negócio de ter que responder perguntas difíceis, de olhar para algumas sombras nossas, de rir de algumas sombras nossas, e de, quem sabe, no meio disso tudo, encontrar novas possibilidades que antes pareciam não existir. O tema de hoje é o tema da inovação, da ousadia, da criatividade. E, para falar desse tema, a gente optou por trazer um convidado que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ele foi meu veterano na Universidade de Brasília. E eu tive o privilégio de acompanhar um pouquinho dessa jornada dele e de ver os pequenos e os grandes passos que ele foi dando. Desde os jantares que ele fazia para os colegas, até hoje o chefe de um restaurante super inovador que existe aqui em Brasília. Então, é com muita alegria que eu convido o meu amigo e convido esse grande chefe, que é o Luiz Veronese, para vir aqui conversar com a gente. Olá, boa noite, pessoal. Não estou muito acostumado com o microfone, não, mas... Bom, queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, de vocês convidados. Eu sei que dedicar uma noite de vocês hoje em dia não é fácil. E a hora de vocês vale muito. Eu reconheço isso e agradeço a presença de cada um de vocês. Ainda mais num mundo hoje que a gente vive, que é muito mais fácil falar do que ouvir. E vocês vieram hoje aqui para ouvir. E isso é muito legal, dou muito valor para isso,
Obrigado também a Nola pelo convite. Não conhecia o projeto de vocês, conheci agora e já me encantei. A proposta de vocês é muito bacana, muito legal. E, é claro, é uma alegria, é uma grande satisfação estar aqui. Obrigada, Lui. A gente pôde escutar um pouquinho vocês lá no camarim. E acho que... Deixa eu voltar aqui. Todo mundo teve que pensar um pouquinho sobre essas perguntas. Sobre se você se sente inovador, quando você inovou. E a ideia é agora o Lui contar um pouquinho para a gente. Lui, você se sente inovador e ousado? Voltando a outras perguntas, Pode falar. O que é inovação e o que é ousadia? Essas são duas perguntas muito difíceis também. E para saber se eu sou inovador, se eu sou ousado, eu preciso entender realmente o que é inovação e o que é ousadia. Eu acho que, no decorrer da minha vida, eu tive atitudes muito inovadoras, muito ousadas, mas ainda assim muito menos do que eu gostaria. Então, essa pergunta, se eu me sinto, se eu me considero inovador e ousado, no meu ponto de vista, eu gostaria de ser mais. Mas ainda assim, tem muita gente que, você, por exemplo, considera o meu trabalho inovador, e tem muita gente que considera o meu trabalho inovador. Então, bom, se isso é bom ou ruim, eu não sei dizer, mas graças a isso eu consigo ter um espaço melhor no mercado de trabalho, uma visibilidade melhor, inclusive para vir aqui participar dessa conversa com vocês. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que é importante a pessoa ir confiante, acima de tudo, com a inovação que ela propõe e com a ousadia que ela propõe. Acho muito legal isso que você traz, Lui, porque quando a gente pensou nesse tema, a primeira coisa que a gente conversou foi um pouco isso. Tá, mas será que eu sou inovadora? E a gente foi discutindo sobre o que é inovação e observando exatamente essa diferença de perspectivas. Quando, para algumas pessoas, inovar é uma coisa grandiosa, é você criar um produto do nada, ou você ousar, é você jogar tudo para o alto e partir para outra coisa. Quanto para outros, a ousadia, às vezes, é usar uma blusa diferente, usar uma cor que eu não estou acostumada. Eu acho que alguém falou aqui uma coisa que eu achei muito linda, que é a questão de você quebrar alguns paradigmas. É você questionar alguns julgamentos, questionar algumas barreiras que são colocadas ou por nós mesmos ou até pela própria sociedade. Olhando um pouco da sua história, Lui, quando você sente que você rompeu algumas dessas barreiras, sejam barreiras que você colocou ou sejam barreiras que, de alguma forma, a sociedade ou amigos ou outras pessoas foram colocando? Bom, o tempo todo a gente enfrenta essas barreiras, né? O tempo todo. Eu estou vendo bastante rostinhos familiares aqui na plateia, o que eu não sei se isso me deixa mais calmo, mais nervoso, mas, enfim. De qualquer maneira, para os que não me conhecem, a Nola perguntou da minha história, eu acho legal fazer uma retrospectiva breve da minha trajetória. Bom, atualmente eu sou chefe executivo de um restaurante chamado Cru Balcão Criativo. Ele fica no clube de golfe, tem pouco tempo de vida, a gente completou esse mês 1 ano e 5 meses, o que eu considero jovem, né? Antes disso, eu comecei a cozinhar realmente muito jovem. Eu tenho uma família que me propiciou isso. Meus pais cozinham muito bem, minha mãe, meu pai. Então foi fácil para mim seguir esse caminho. Eu já estava praticamente inserido nele, né? Desde criança eu frequento a cozinha com os meus pais e tudo mais. E esse hobby, esse lazer, eu acabei vendo uma boa oportunidade profissional. Então eu comecei a me dedicar para isso desde muito cedo. Eu
hoje eu tenho 27 anos, eu não tenho problema em dizer minha idade. Eu tenho 27 anos e tenho 10 anos já que eu trabalho com isso. Então, eu comecei com 17 anos a cozinhar assim, profissionalmente, buscando profissional, né? E eu sempre soube que eu queria crescer dentro da cozinha, mas eu não queria ser uma pessoa, um cozinheiro que ficasse na chapa, que manda a barriga, que ficasse montando salada ou que acabasse minha carreira por aí. Eu queria realmente fazer uma carreira, investir nela. E então eu sabia que eu precisava me preparar para isso. Eu cursei administração na UNB, da minha caloura, muito orgulho da minha caloura, inclusive. E, em paralelo com a administração, eu ia trabalhando em restaurantes. Eu não tenho nenhum curso de gastronomia, tudo que eu sei de cozinha eu aprendi ou com os meus pais em casa, ou trabalhando nos restaurantes pela cidade, do país e pelo mundo. Pelo mundo, eu digo que depois que me formei, eu tive grandes oportunidades. Eu comecei a estagiar no restaurante chamado Dom, em São Paulo, do Alex Atala. É um grande restaurante, muito famoso. Ganhei muitos prêmios. Depois disso, tive a oportunidade para ir para a Espanha e trabalhar no meu primeiro 3 estrelas Michelin, que é uma classificação internacional e que concede até 3 estrelas para os restaurantes. Então, os melhores restaurantes possuem 3 estrelas. E eu trabalhei no meu primeiro, que chama Arzac, que fica no País Basco, na Espanha, né? 6 meses, fiz uma temporada, depois fui para um grande restaurante, que foi mudador de de águas, divisor de águas, obrigado. Um divisor de águas na minha vida, que foi o El Bulli, do Ferran Adrià. El Bulli é um restaurante importantíssimo para a gastronomia atual. Ele ditou hoje grandes conceitos, inovador ao extremo. Se tem um grande exemplo de inovação, é esse restaurante El Bulli. O chefe Ferran Adrià é uma das pessoas mais importantes do planeta, uma das 100 pela revista Time. Ele acumula vários e vários prêmios. Se eu entrar nesse rumo aqui, a gente não termina essa conversa hoje. Tive a oportunidade de trabalhar com ele durante uma temporada do restaurante, a última da história do El Bulli. Depois disso, ele fechou, por motivos dele mesmo. Depois apareceram oportunidades, contratos. Eu fui trabalhar na Inglaterra como um dos chefes de um 2 estrelas Michelin, chamado Le Manoir Côte d'Azur. Passei uns bons dias de perrengue lá com eles, mas me deixou muito mais forte, muito mais preparado, foi ótimo. Depois eu fui para a Holanda, trabalhar também em um restaurante de 1 estrela Michelin, e eu fui como consultor criativo, justamente para buscar inovações, trazer coisas novas, ideias, aportar e tudo mais. E ele acabou ganhando a 2ª estrela Michelin naquele mesmo ano. O que é uma grande coisa. Depois eu voltei para o Brasil, tentei alguns projetos aqui, alguns negócios, fui ousado talvez demais, não deu certo, mas mesmo a ousadia, quando eu acho que não dá certo, ainda assim pode ser muito positiva quando a gente entende o porquê que não deu certo e se adapta. Então eu aprendi muito com essa minha ousadia que eu tive, que foi uma ousadia certa, mas no momento errado. Voltei para a Espanha, meio triste e tal, para melhorar meus ânimos um pouco, e voltei para trabalhar no Le Manoir, no Cellar de Can Roca, que, quando eu estava lá, ganhou o prêmio de melhor restaurante do mundo, pela revista The Restaurant, e chefiei uma partida no restaurante, e depois regressei ao Brasil com a cabeça mais centrada no que eu devia fazer no meu momento. Então, comecei suave, fazendo jantares, consultorias, eventos. De repente, comecei a fazer jantares fixos em restaurantes. O pessoal começou a me notar mais, até que surgiu a oportunidade de eu gerir e lançar uma própria casa, que seria o Cru Balcão Criativo, que é onde eu estou até hoje. E lá eu
fiz o parto daquele restaurante e, com muito orgulho, continuo meu desenvolvimento, mas ainda não esqueci a minha ousadia anterior. Meu projeto não é parar no cru. Eu ainda tenho planos para crescer, para fazer outros restaurantes, para trabalhar da forma que eu sempre quis, com as minhas ideias, que no cru eu ainda não consigo executá-las como eu gostaria, né? E depois de tanta história, eu já não lembro a pergunta da Nola. Por favor. Olha, eu acho que antes de seguir toda essa história, Lui, eu acho que ela merece aplausos, porque é uma puta história. Você foi contando e eu fui pensando assim... Primeiro eu fui pensando nos meus julgamentos quando a gente estudava junto e você falava que queria abrir um restaurante e eu imaginando assim uma cantina italiana, sabe? Eu também imaginava isso. Eu imaginava assim, uma cantina italiana, tá, Lui, Veronese, legal, ele quer abrir um restaurante. Eu achei que eu ia fazer a vida vendendo pizza. E foi incrível ver... Era engraçado porque hoje em dia, com as redes sociais, a gente vê a vida da pessoa em flashes, né? E com o Lui foi um pouco assim. De repente, era um flash, o Lui estava na Amazônia. Essa história ficou gravada na minha mente, que você estava na Amazônia com um grupo de chefes, não sei o quê. Foi a primeira vez que eu falei assim, uau, o Lui, uau, da cantina italiana para a Amazônia. E eu fui vendo um pouco... E me fez pensar um pouco os julgamentos que, às vezes, a gente faz das pessoas ousadas, das pessoas que inovam. E que, às vezes, a gente imagina uma pessoa super, sabe, aquela coisa assim, corajosa, destemida, que tem toda aquela pose assim, de quem sabe, de quem vai, quase um guerreiro, uma amazona. E até que ponto essas imagens que a gente cria mais travam a gente do que motivam, e que, às vezes, a ousadia pode vir desde um lugar de muita humildade, desde um lugar de muita honestidade consigo mesmo e de confiança, né? E de toda a sua história, o que eu mais vejo é isso, é a confiança, é você... Porque a pergunta foi das barreiras, né? E das barreiras que você teve que... Os paradigmas que você foi quebrando no meio do caminho. E eu acho que você, contando a sua história, a gente pôde ver vários paradigmas sendo quebrados. E um deles, que foi um que você falou agora, que eu lembro que, quando você mandou seu currículo, eu reparei, eu falei assim, caramba, é que você não fez o curso de gastronomia. Isso é um paradigma fortíssimo no mundo da gastronomia, de que, para você ter sucesso, você tem que se formar numa escola de sucesso, né? Isso na gastronomia é bem questionável, na verdade. Mas eu acho que, assim, as maiores barreiras que eu enfrentei, você imagina só, esse mundo de gastronomia, de cozinha profissional, para quem não conhece, é muito difícil, é muito pesado. Tem alguns chefes de cozinha na plateia que pode confirmar isso para mim, agachando ali escondido, mas tudo bem. Essa vida que a gente leva, tem gente que não deseja isso para o pior inimigo, mas é realmente muito difícil. Você pensa, um adolescente terminou o ensino médio, ou cursando o ensino médio, e de repente passa para a faculdade e ele abdica das sextas-feiras, sábados à noite, domingos, para estar trabalhando. Então, na época, eu levava a faculdade de manhã e à tarde, e à noite trabalhava, conciliava os horários da UNB com os do restaurante, e ia levando. E isso foi sempre difícil, isso é sempre muito difícil. Você se entregar para uma paixão, assim, para um amor tão sacrificante como a cozinha. E a cozinha profissional, ao contrário do que a gente vê na televisão, ao contrário do que a gente vê por aí, nas capas de revista e tudo mais, é um mundo muito, muito, muito insólito. Você trabalha horas e horas em pé,
num ambiente quente, se cortando, se queimando. Não adianta, o salário é baixo, muito baixo. O reconhecimento é muito pouco. Você tem a obrigação de acertar sempre. Se você acerta sempre, você fez seu trabalho. Se você errou uma vírgula, você escuta. Não tem perdão. E essa vida para um jovem, eu acho que é muito sacrificante. Eu estou com a minha mulher, Luciana, aqui. A gente está com 9 meses de gravidez. E eu não espero... Bom, eu pelo menos torço que o Luquinha vá cursar outro caminho, que vá ser feliz. E, inclusive, eu posso até sair a qualquer momento, tá, gente? De repente, eu não sei. Está aqui com 9 meses. Mas isso, então, essas foram as barreiras mais difíceis que eu passei durante todo o meu trajeto. E elas são repetidamente, vão te batendo o tempo inteiro. Você tem que evitar, você não consegue uma vida social legal. Para um jovem isso é muito difícil, até para mim, na minha idade, também ainda é. Você não consegue se relacionar com outras pessoas de fora da cozinha. Então, isso tudo é muito sacrificante. A gente sacrifica boa parte da vida para uma profissão que, no final das contas, você tem a segurança que você não vai ficar rico, que você não vai ficar famoso e, enfim, não vai virar uma grande celebridade, mas o que te motiva sempre, o que te faz querer estar lá todo dia de manhã até a noite, e o que te faz tolerar todos os cortes, queimaduras, e cada corte cai sal em cima, e cada corte cai limão em cima, e o negócio não fecha. É o amor pela profissão, é o amor pela cozinha, que realmente, para estar nessa área, nesse segmento, tem que ser louco o suficiente para amar o que faz, senão não dura. Alguém aqui quer ser cozinheiro? Depois... Tem a recompensa que eu recebo cada dia, é o feedback dos meus clientes. Eu terminar o dia e eu costumo passear pelo salão. Então, eu converso muito com meus clientes diretamente. E tem cada feedback que vale todo o esforço de toda uma vida. Tem pessoas que choram, que já choraram, já emocionadas no meu balcão. Aconteceu algumas vezes, não foi só uma nem duas, não. E tem gente que fala com um brilho no olhar, que volta para a cozinha, já teve caso da pessoa se ajoelhar para a cozinha agradecendo. Então, esse tipo de coisa é impagável. E é para isso que a gente trabalha. Essa retribuição que alimenta o nosso amor pela cozinha, pelo sacrifício do dia a dia. Isso é o que basta. Disso que você falou, Lui, tem duas coisas que me vieram muito forte. Uma foi a definição de coragem. Coragem é aquilo que vem do coração. E eu acho que você detalhou muito bem o que é a coragem, porque tudo que você enfrentou deu para sentir que é algo que vinha daqui, que não era algo lógico, era algo que simplesmente vinha do coração. E a beleza que é estar a serviço. No coaching a gente fala muito isso, que o coaching é estar a serviço pleno de alguém que está ali na frente. É de ter aquele momento da pessoa, é só dela. E o retorno que vem disso faz toda essa batalha que eu acho que todos aqueles que buscam um sonho enfrentam, que tem altos, baixos, dúvidas, questionamentos. Mas quando a gente tem esse retorno, quando ele começa a surgir... Na verdade, quando a gente começa a ver ele, porque às vezes ele está ali e a gente não vê, né? Então, quando a gente começa a reconhecer esse retorno do serviço que está sendo colocado ali, do mais profundo do seu coração, isso não tem preço mesmo. Outra coisa que é de tudo que você trouxe, que se conecta com o próximo tema que a gente vai trazer, é a questão do aprendizado, de você aprender, de você escutar, de você receber esse feedback, de você olhar o que aconteceu. E eu vou convidar ao palco a Margarita, que ela vai falar um pouquinho sobre tipos de aprendizagem. E aí depois a gente vai voltar a conversar, a gente aqui também. Tá?
Muito lindo te escutar, Luiz. Muito inspirador. Eu vou ver se consigo costurar contigo. Eu vou ir traduzindo, para fazer uma tradução aqui. Eu quero trazer assim: existem 2 tipos de aprendizagem. Tem uma aprendizagem que tem a ver com o passado. Eu vou aprendendo da minha história, das minhas origens, vou aprendendo de como vamos evoluindo, e eu vou me remetendo ao passado e vou trazendo as experiências e as lições aprendidas e vou incorporando assim no meu caminhar. Essa é uma aprendizagem do passado. Mas existe outra aprendizagem que é do futuro que emerge. É aquela aprendizagem quando a gente está sem saber o que vai acontecer e dá o próximo passo. Não faço ideia em que vai dar, porque é algo novo. Não tenho um referente. Não estou repetindo e adaptando. Estou me lançando um espaço inovador, com ousadia, e não sei em que vai dar. E quando eu te escuto nessa dança desses 2 aprendizagens. E é assim que a gente aprende. A gente aprende porque recebe um legado, porque vamos incorporando experiências, mas chega uma hora em que a aprendizagem é na incerteza. Eu dou um passo sem saber. Eu saio do serviço público, não sei o que vai ser. Eu venho para Brasília, não sei o que vai acontecer. Não sabemos, não temos como controlar, não temos história, não temos um referente, não temos nada. E, mesmo assim, a gente vai dando um passo. E, quando a gente dá esse passo, algo acontece. E, com isso que acontece, a gente dá o próximo passo. Quando estamos falando de inovação e ousadia, é desse tipo de aprendizagem que estamos falando. Estamos falando de uma aprendizagem do futuro. O futuro se revela. Agora, quais são esses limitantes, quais são esses limites, esses obstáculos que nos impedem de andar nesse espaço de incerteza? A gente fala que temos 3 inimigos. São inimigos hoje, porque um dia eles foram aliados. Mas a gente tem 3 inimigos. Quem é coach ontológico sabe que a gente trabalha com 3 domínios. Vou dar aqui uma parênteses. A gente trabalha com o nível da linguagem, da emoção e do corpo. E no nível da linguagem, um dos primeiros inimigos é o julgamento. É um inimigo intelectual. A gente chama de inteligência intelectual. E entre essa inteligência que um dia nos ajudou a estar julgando as coisas e estar avançando, o que é melhor, não, aqui está certo, aqui está errado, a gente vai desenvolvendo esse julgamento, é muito importante. Mas chega uma hora em que ele se torna um inimigo que nos atrapalha, que não nos deixa mais avançar na vida. No nível da emoção, tem outro inimigo que se chama o cinismo. O cinismo tem a ver com a nossa ferida emocional, tem a ver com a inteligência emocional. Quando a gente já se decepcionou, os nossos sonhos não foram realizados, a gente tem uma expectativa e não foi atendida, a gente vai se fechando e aí se torna cínico, se distancia do outro ou desqualifica. Ah, isso não tem nada a ver, né? E desqualifica, se distancia porque tem medo, tem receio de sofrer de novo. Isso é no nível emocional. E no domínio corporal, ou no domínio do corpo, da nossa energia, um inimigo é o medo, que ele nos fecha. Este inimigo, ele é um aliado quando nos ajuda a preservar, a cuidar do que é nosso, a colocar um limite, a nos defender. Isso ali é um aliado. Mas chega uma hora em que não nos deixa mais dar um passo. Não nos permite avançar. Ela nos imobiliza. E esses são os 3 inimigos
desse espaço de aprendizagem do futuro. Eles vão se criando aos poucos, vão se construindo, e chega uma hora em que a gente para de aprender do futuro. A gente agora quer todas as coisas certas, quer ter certeza de que não vai dar errado. E ali ficamos paralisados, porque a vida não é certa. A gente não tem como garantir que as coisas vão acontecer. Tá? Então, vamos fazer uma vivência? Luiz, vamos? Não sei, vamos ver. Vou te convidar. Eu estou nessa de Ousar. E não saber o que vai acontecer também, né? A gente vai fazer um teatro para vocês verem o que vocês vão fazer aí depois. Então, prestem muita atenção. Presta atenção. Tá? Que é sério. Exercício sério. Vai ser um exercício que vocês vão fazer em grupos de 4 pessoas. Uma pessoa, Luiz, neste grupo de 4, tá? Uma pessoa vai trazer um sonho, um propósito, algo que ele quer inovar. E vai ter uma voz de julgamento, vai ter uma voz de cinismo e uma voz de medo que vai bloquear, limitar e atrapalhar esse sonho. Lembrem, o julgamento é uma fala intelectual, racional, que quer entender, quer dados, quer provas, quer racionalidade. O cinismo quer distanciar e evitar a ferida, desqualifica, nega, se torna cínico, ri disso e vai jogando fora. E o medo quer garantia, quer certeza, tal. Tá bom? Então, a gente vai fazer. O Luiz foi pegue de surpresa. E ele vai trazer, então, para nós um sonho. E você vai ter 3 inimigos horrorosos aqui. Não são tão horrorosos assim. Né? Você vai ver! Espera! Essa é a pegadinha. Eles parecem bonitos, mas... ó, eles parecem amigos e queridos. Não é? Bom, para facilitar, posso interpretar eu mesmo? Por favor, assim fica melhor. Eu acho que meu sonho hoje é o meu sonho de muito tempo. Abrir uma casa, um lugar privilegiado, 30 lugares, só com reserva, menu degustação. Mas neste momento de crise financeira do Brasil, pelo amor de Deus... Eu acho que essa história toda subiu na sua cabeça, né? Porque tá se achando, né? Luiz, veja bem. Você tá tão bem lá no cru, bastão da inovação, criatividade, deixar o certo pelo incerto. Quantos chefes de cozinha dão certo? Pra quê? Qual é a porcentagem? Olha, te dizer que tá precisando ler notícia, tá precisando conversar com seus colegas, porque acho que você tá achando que é fácil demais esse negócio e... Isso é para ser motivacional? Tá preparado. Como é que Não, é totalmente arrasar com você. A gente é inimigo. Inimigo. Esta é a brincadeira que a nossa mente faz o dia inteiro, 24 horas por dia. E isto precisa ser reconhecido no corpo, para poder marcar a presença destes inimigos. Para que quando você escutar aquela vozinha falando para você assim, você fazer isso, você para um pouquinho e fala, ih, olha lá o cinismo, sai dessa. Mas antes de ir para a solução, calma, porque a dor precisa ser sentida, tá? Sim. E não é só o Lui que vai viver isso. Não. A gente é solidário e toma no próprio corpo. Então, cada um vai fazer, mas vai ser super rápido, porque a gente é muito efetivo nas nossas mentes incríveis de inimigos. Você queria falar? Não, o medo, inclusive, ele é um representante magnífico desse olhar para o passado.
Porque normalmente, eu passei por aqui e cortei meu dedo. Eu não quero cortar de novo. Mas quanto do novo, o medo bloqueia, né? Muito bem. Estão claros os papéis? Tá certo? Grupos de 4. Juntem-se. Se quiserem, ficam em pé. Se nomeiam 1, 2, 3, 4. Gente, vão fazer da seguinte maneira. Prestem atenção. Uma pessoa, eu vou dizer agora quem vai ser. Uma pessoa vai trazer um sonho. Rápido, que nem o Luiz falou. Eu tenho uma ideia de trazer isso, eu quero fazer isso, eu quero me lançar aqui, eu quero... Tá? E eu vou dizer quem vai ser o julgamento, quem vai ser o inimigo do cinismo e do medo. E os três vão lançar frases imediatas desqualificando esse sonho. Tá bom? Tá certo? Gente, e escutem essas vozes, porque essas são as que se reproduzem normalmente na nossa mente. Tá bom? Isso vai ser 30 segundos, porque dói muito, tá? Então, se 30 segundos, passa rapidinho. Aí eu vou trocar os papéis. Eu vou dizer quem é o próximo que traz o objetivo e os inimigos, tá bom? Combinado? Então, primeira rodada. O 1 traz o sonho. O 2 é o julgamento, o 3 o cinismo e o 4 é o medo. Podem começar. 30 segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. Pronto. Pronto. Calma, calma. Gente, acabou. Essas vozes gostam de falar, Olha, né, gente? Tô vendo, tô vendo. Depois tem a vingança, tá? Agora vai mudar, tá? O sonho vai ser o 4. O julgamento vai ser o 3. O cinismo vai ser o 2 e o medo vai ser o 1. Tá certo? Os números permanecem. Pronto, 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pronto. Solta, solta. Olha, vocês estão cruéis. Estou vendo. Estou vendo, estou vendo. Pronto. Agora, quem vai trazer o sonho é 2. Tá? E aqui é cinismo é o 1, o 3 é o medo e o 4 é o julgamento. Podem começar. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Pronto? Sobreviveram? Pronto? Certo? Gente. Obrigada. Poderosa. Muito bem. Última rodada, vocês já sabem quem é. O sonho vai ser o 3, o julgamento é o 1, o medo é o 2 e o cinismo é o 4. 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Pronto! Muito bem. Gente, fiquem comigo agora. Vocês passaram agora por uma overdose de inimigos, tá? É isso que nós fazemos conosco o dia inteiro. Eu precisava que vocês ficassem com esta experiência
tanto no... Vocês sentiram que era uma brincadeira, mas vocês não sentiram mesmo que mexe conosco, ainda que são frases de brincadeira? Foi, Lui? Deu para sentir? Notável, né? Notável. É de brincadeira e a gente sente no corpo. Imagina quando é de verdade. Nós fazemos isto o tempo inteiro. Com os nossos, como vamos ser inovadores e ousados se o tempo inteiro estamos desqualificando, negando, julgando, aferrando-nos ao passado? Então, este exercício é um exercício para reconhecer. É um exercício para identificar. De agora em diante, você pode olhar para o seu pensamento e reconhecer quando você está na frente de um inimigo. Quando a gente fala do julgamento, estamos falando aqui da mente aberta. Quando estamos falando do emocional, estamos falando do coração aberto. E quando estamos falando do corpo, desse medo, estamos falando aqui da vontade aberta. A mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta é o que nos dá as condições para a gente caminhar na incerteza da aprendizagem do futuro. Mente aberta significa entrar em contato com novas ideias, novos pensamentos, novas interpretações. Coração aberto significa sermos capazes de acolher quando às vezes a gente sonha, quando às vezes que as nossas feridas, acolher o nosso desejo de estarmos de outra maneira, né? Acolher os nossos sonhos. E a vontade aberta tem a ver com aceitar a nossa vulnerabilidade. E mesmo na vulnerabilidade, na incerteza, dar um passo. Pequeno passo. Tá? Quero lhes escutar como vocês estão até agora. O que está acontecendo? Eu queria escutar 2, 3 pessoas rapidinho. Qual é teu nome? Oi, Mônia. Mônia. O que eu percebo, né, justamente esse julgamento, cinismo e medo, além, não só que a gente faz com nós mesmos, né, os outros também, absurdamente. Ninguém é capaz de dizer, não, eu acredito que você consegue. E as pessoas limitam, não faço isso de jeito nenhum. E eu tenho posso dizer que uma preparação para isso. Eu até disse uma coisa aqui, quase que ela cai para trás, coitada, da minha amiga. Que eu posso dizer, eu tenho comércio e enfrentei o ano passado, vou dar só um exemplo. As pessoas que chegavam e falavam da tal da crise, né, dentro da loja, eu escutava, eu já ouvi falar, mas eu nunca falei o nome crise dentro da loja, nem deixei minhas vendedoras falarem, e expliquei para elas o porquê. Não porque a gente devesse ignorar, porque ela existe, a gente tem que entender que existe, se adaptar e tentar sobreviver. Mas se a gente vai se atolar só no problema que já existe, então as outras coisas não vão acontecer, porque o mundo realmente conspira, certo? É isso. Eu lembrei de uma música do Walter Franco, tudo que é preciso manter é a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E aí tá aí escrito, né? Que eu acho que é realmente esse mantra que é muito poderoso. E é sintomático que o Walter Franco foi considerado um dos cantores malditos da década de 70 da MPB. Por quê? Porque ele falava... O que ele falava mesmo? Coisas que eram de um otimismo, não era uma coisa tão chocante assim, né? Pelo menos na minha avaliação. De mudança de perspectiva de uma realidade que existia. E de abrir, não julgar, não ter medo. Ou seja, você não julgar, você ter
a perspectiva de Aber, de uma coragem, é você ser maldito numa sociedade que sempre quer as pessoas, na média, abaixo das pessoas. E a gente tem muitas pessoas muito próximas da gente, nossos parentes, nossos amigos, alguns não tão amigos assim, que nos dá ataques. Eu vou usar uma palavra que me vem à cabeça, ataques mentais de julgamento e que não nos dá a força necessária para a gente seguir adiante. Estes 3 inimigos são muito espertos. Cada vez se fantasiam com roupas mais incrivelmente protetoras. Eles aparecem como protetores. Isso que o Marcelo está trazendo. Eles querem nos alertar. Nós precisamos desvendar eles e nos expor a experiências de mente aberta, coração aberto e vontade aberta. É isso que a gente precisa aprender. E é o que vamos fazer. Não é, Naula? Bom, pelo menos a gente vai colocar aqui. O que vocês vão fazer com isso, a gente não sabe, mas a ideia é trazer para vocês um pouquinho desse conteúdo. Tem uma palestra que eu estava ouvindo uma vez, o áudio dela, e é um palestrante que fala de meditação. E ele fala assim, que a única forma de você sair é se você atravessar. E eu acho que é um pouco disso. Para a gente se desvencilhar disso, a gente precisa ir provando para a gente mesmo que não é bem assim. E eu queria, Lu, te escutar um pouco em relação ao que você viveu aqui hoje e em relação a esses 3 inimigos, sobre como eles já apareceram para você, como é para você escutar eles às vezes, seguir em frente mesmo com eles ali, como que você lida com essas questões? Realmente são 3 inimigos que a gente vê o tempo inteiro, diariamente, e que inibe mesmo. O que é muito ruim hoje em dia, você tem um ambiente muito seguro quando você faz aquilo que todo mundo já faz, por exemplo, se a gente for passar para um lado de mercado de trabalho, por exemplo, o que o mercado espera que você faz aquilo, você não chega a lugar nenhum, no final das contas. Hoje em dia, para você ter um destaque, para você ter deslanchar uma carreira, ou ser reconhecido, subir, você precisa dar mais do que o mercado pede. Agora, é muito difícil quem tem essa coragem de fazer isso. Quem diz não para essas mensagens negativas que a gente mesmo se coloca e que as outras pessoas colocam em cima de nós, isso é muito difícil. Mas quem faz isso, realmente se destaca. Agora, esse dizer não e seguir em frente e continuar é muito difícil. Por exemplo, no meu caso, essa toda a trajetória que eu fiz, se somada, fora e tudo mais, foram muito poucos os espaços em que eu recebi uma remuneração financeira sobre o meu trabalho. Eu trabalhei no Dom, no Arzac, no Elbuli, no Cela de Can Roca. Eu dediquei muitas horas para isso. Eu dediquei muito esforço, muito suor. Eu não ganhei um centavo em troca. A primeira vez que eu fui para fora, que eu saí de casa, eu tive o apoio dos meus pais, cujo qual eu sou muito grato. E, por mais que seja algo muito pequeno, eu consegui me virar, eu fazia as coisas que eu precisava fazer, sem nenhum luxo, sempre no mínimo, mas sobrevivi lá fora com a ajuda dos meus pais. A segunda vez já não. A segunda vez eu precisei fazer um empréstimo bancário para fazer isso, mas eu estava decidido. Eu devo ter trabalhado de graça para as pessoas, assim, de graça eu digo sem remuneração financeira, tá? Durante 6 anos da minha vida, praticamente. Uma pessoa que está disposta a fazer isso, realmente faz porque sabe que vai colher um fruto isso no futuro. Hoje, eu falei para vocês um pouco da minha história, eu tenho um currículo muito único no país.
país. Então, isso é muito recompensador. Eu ter toda a experiência que eu tive, toda a bagagem que eu tive, isso eu posso dizer que no país praticamente ninguém tem e ninguém nem terá, porque os restaurantes que eu trabalhei já fecharam. Então, isso é algo impagável. Mas quem se dispõe a isso, quem tem vontade de trabalhar um mês sem receber, já é muito sacrificante. Pelo aprendizado, pelo aporte de conhecimento, pela prática. Só um mês já é difícil, imagine 6 anos. Então, não é à toa que a gente trabalha 6 anos, a gente espera realmente colher uns frutos disso no futuro. Hoje eu me considero jovem e já passei por bastante coisa, graças a isso, essa minha vontade de negar sempre que eu pensava, poxa, eu devia estar ganhando dinheiro, eu devia estar vendendo pizza, sei lá, eu devia estar fazendo alguma coisa que me mandasse. Não, eu vou continuar aqui, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar me capacitando, porque eu sei que, se não amanhã, depois de amanhã, ou semana que vem, ou o ano que vem, eu vou ter o fruto disso. Tenho certeza que eu vou ter o fruto disso. Não, nada que eu estou fazendo é em vão e é de graça. Basta eu ter a força de vontade para continuar. Isso que quase ninguém tem. Quase ninguém. Hoje, por exemplo, no CRU, eu recebo estagiários, são todos muito bem-vindos no CRU. Mas eu tento selecionar eles da mesma forma que eu me selecionei. Eu não remunero estagiário no CRU. Eu dou vale transporte, alimentação e tudo que ele puder aprender. São raríssimos os estagiários que ficam mais de um mês, se ficar um mês comigo. E eles pedem sempre para que eu indique e tudo mais. Eu não indico quase nenhum, porque eu não vejo neles a vontade de estar na cozinha, o amor que eu sinto pela cozinha, eu não vejo neles isso. Como é que eu vou indicar uma pessoa que eu sei que não vai carregar o nome da cozinha, ou do CRU que seja, adiante? Então, essas pessoas acabam que se estagnam. E esse tempo que passou conosco, aprenderam sim, eu faço questão que eles aprendam, eu ensino, eu exijo, mesmo dos estagiários, eu exijo muito. Então, eles aprendem, mas ainda assim, se eles se dessem mais, eles poderiam já alavancar alguma coisa. Eu tenho um grande caso, que é um exemplo até, para mim, inclusive, que é um estagiário que começou comigo antes de eu inaugurar o CRU. Eu inaugurei o CRU em dezembro de 2014 e ele começou comigo em agosto de 2014. Ele trabalhou comigo durante um ano sem eu pagar R$50 para ele. E hoje ele é chefe de produção do CRU. Eu contratei ele, surgiu uma oportunidade, ele terminou os estudos que ele tinha, ele fez questão de terminar e concluiu muito bem, diga-se de passagem. Eu consegui para ele uma oportunidade para estagiar no Dom também, com o Alex Atala. Ele passou um mês no Dom, por indicação minha. E ele não para por aí. Ele quer mais, e eu vou ajudar ele a ir para a Espanha também, a continuar aprendendo, a fazer uma faculdade na Espanha de gastronomia, estagiar em restaurantes, em grandes nomes da gastronomia na Espanha, e voltar para cá, porque é o sonho dele, e ele briga por isso, e eu vejo nele muito do que eu tive para mim. Até mais, se duvidar. O que até é um pouco amedrontador, porque eu não concebo uma loucura tão grande, mas ele tem isso, e ele continua, e isso é um grande exemplo. E ele, com certeza, por mais que hoje ele seja somente um chefe de produção do meu restaurante, que ninguém nem nunca ouviu falar, o nome dele é Jairo Miranda, ninguém aqui conhece, eu tenho certeza que ele, continuando assim, ele vai ser um grande nome da gastronomia daqui a uns anos, e ele também sabe disso. E ele está se dedicando para isso. Ele também é muito humilde, tem dificuldade, e eu estou lá disposto para ajudar ele. Não só ele, eu também tenho outros casos, que pessoas que vêm da pia, que aprendem, que estão lá para o trabalho, que mesmo sem receber como cozinheiro, sem ser contratado como cozinheiro, sem ter a exigência de ter responsabilidade de cozinheiro, ele está lá como meu cozinheiro, ouvindo o sapo meu todo dia, aguentando a pressão da cozinha do dia a dia, e ele era meu pia. E ele começou com esse trabalho antes de virar cozinheiro, ainda sendo pia. Então, esse interesse que veio dele, hoje é recompensado. Eu consegui para ele hoje um curso de gastronomia também, eu ajudo ele, eu quero ver o crescimento dele, enquanto ele tiver esse interesse.
Só que é muito difícil para uma pessoa partir desse interesse sozinho, quebrar todas essas mensagens negativas que a gente coloca e ousar um pouco mais e buscar uma responsabilidade maior antes da recompensa. Aqui é muito fácil, inclusive lá no restaurante o pessoal fala bastante, eles falam, poxa, mas isso aí eu estou fazendo uma coisa que não é minha responsabilidade, eu não sou pago para isso. Cara, quando que o mercado de trabalho ou a vida te paga antes para depois receber? Isso não existe. O trabalho sempre vem antes. Você sempre tem que mostrar sua responsabilidade, mostrar que você é capaz, fazer acontecer para depois esperar uma recompensa. Se vier, se não vier, você continua. Até que ela venha, porque um dia ela vem. Não adianta, um dia ela vem, sempre vem. Agora, essa é a grande dificuldade, porque a pessoa faz uma coisa além do trabalho, não vê a recompensa. Cara, por que eu estou me matando aqui? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou cuidando dessa coisa que eu não sou pago para fazer? Sendo que tem uma pessoa que é paga para fazer e não faz? Pô, estou sendo idiota, estou sendo estúpido. A pessoa acaba se recaindo nisso, nessa armadilha. Não, você está buscando sua oportunidade, você está fazendo merecer sua hora, você está mostrando que você entrega muito mais que o mercado exige de você. E se você não for pago por isso hoje, você vai ser pago por isso amanhã. Não adianta, a recompensa sempre vem, de uma forma ou de outra, seja dinheiro, seja reputação, seja indicação, ela sempre vem. E isso separa os fracassados dos vencedores. Essa vontade de ir além, mesmo sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer barreira, né? Seja ela mental, física, a pessoa quebrando essa barreira, continuando, ela consegue a sua recompensa e se torna um vencedor. Isso em qualquer momento da vida, para qualquer situação. Lui, muito, muito forte tudo isso que você falou. Eu acho que assim foi muito bem colocado. Eu vejo muito a questão de você fazer sua parte, né? De você ir lá e fazer o melhor que você pode fazer ali naquele momento e dar o seu melhor com a confiança de que isso vai vir, vai voltar para você. E você falou muito assim, eu sabia que ia dar certo, eu sabia que isso ia, de alguma forma, voltar para mim. Eu sei que ele vai dar certo. Mas essa certeza é uma certeza que vem daqui? Então, assim, eu sei que vai dar certo porque eu já calculei, eu já fiz esse plano, eu já fiz aquele, eu já estimei, eu já fiz uma pesquisa. Ou é aquela certeza que talvez esteja relacionada com a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta? Como que você vê esse saber, não é esse nada, sei? Não é nada matemático. Eu não fiz nenhum cálculo para isso. A certeza é justamente daquilo. Inclusive, desse tempo todo que eu tenho certeza, que eu tinha certeza que ia dar frutos, que ia dar certo, ainda não deu. Ainda não deu. Eu ainda estou batalhando por algo maior. Eu ainda estou brigando por algo maior. Eu não parei com o CRU, eu não parei sendo chefe executivo do CRU. Eu ainda vejo isso também como um sacrifício, uma forma de mostrar minha capacidade, minhas ideias, de meu trabalho, para algo maior. Ou seja, os frutos de tudo que eu fiz, eu estou começando a colher agora, mas eu ainda tenho uma lavoura inteira para colher, que eu plantei lá atrás. E a dificuldade grande é a pessoa plantar essa lavoura, começar, ter essa confiança. E não adianta, não precisa fazer nenhum planejamento, nenhum cálculo matemático, financeiro, nem nada, pegar nenhum consultor. Isso você sabe, que você está fazendo um bom trabalho, você reconhece isso, e você continua. Mesmo se você não esteja fazendo um bom trabalho, você está aprendendo com aquilo. Poxa, eu errei, eu não consigo e tal, não está dando certo. Cara, onde é que eu estou errando? Aprende com isso, aprende com seus erros e continua. Porque você acerta. Você aprendendo com os erros, no final das contas, você acerta e vai acertando. É muito ruim a pessoa, assim, que constantemente tem que começar de novo. Ao invés de começar de novo, do zero, por que a gente não tenta consertar os erros que a gente está fazendo e seguir em frente? A pessoa acha muito mais fácil hoje começar de novo
do que tentar se reorganizar, se consertar e seguir em frente. Você fazendo isso, com certeza você se separa de muitas pessoas que hoje estão na mesmice, que estão na mediocridade, que estão acomodadas no zona de conforto, que a gente chama. E as pessoas que estão na zona de conforto são muitas, porque é muito difícil sair dela. Realmente ter essa disposição para errar bastante, até fazer dar certo. E quando começar a dar certo, só pensar na recompensa disso daqui, sei lá, a longo prazo lá para frente e insistir nisso, é muito difícil. Mas é isso que separa os vencedores dos fracassados, sempre. Eu tive uma coach e esses dias a gente estava conversando e a gente falando da zona de conforto. E era uma zona de conforto que já não estava confortável. Então, a gente até falou que assim, não é bem a zona de conforto, é a zona do conhecido. Eu conheço até aqui, e sair daqui é o desafio. Você falando, me veio uma história, tem um mestre budista iluminado, daqueles que se elevou, que um dia pediram para ele falar qual foi o canal que fez ele chegar nessa conexão de iluminação única, que poucas pessoas no mundo já alcançaram. Aí ele reuniu todas as pessoas ali, ele levantou e ele mostrou os calos no bumbum dele. Que aquilo ali foi hora bunda. Aquilo ali foi ele ter sentado por muito, muito, muito tempo até ele alcançar o que ele alcançou, até ele acessar o que ele acessou. E, aproveitando essa questão da meditação, do budismo, da presença, esse saber que você fala é um saber muito intuitivo, é um saber que ele vem desde o que a Margarita trouxe do aprender com o futuro. Só que, para a gente aprender com o futuro, para a gente conseguir enxergar o que está vindo, a gente precisa estar muito presente. Eu vou propor, já que o nosso tema hoje é inovação, é o sabor da vida também, a gente fazer uma dinâmica de meditação. É um estilo diferente de meditação, é uma meditação que a gente chama de mindfulness, que ela fala da presença, da conexão profunda com o presente. Todos vocês vão receber uma uva passa. Quem aqui gosta de uva passa? Quem aqui não gosta de uva passa? Todo mundo vai comer. E o objetivo, gente, com esse exercício que a gente vai fazer hoje, o objetivo é a gente trabalhar de forma profunda a nossa capacidade de observação, de conexão, de presença. E quando eu falo presença, gente, eu não estou falando da gente ficar zen, eu não estou falando de eu gostar do que eu estou fazendo. Não comam ainda, não comam ainda. A gente vai fazer a dinâmica com elas. Se vocês comerem, vocês vão perder a dinâmica. Tem mais uva passa, tá, pessoal? Quem quiser, depois a gente passa o saquinho para vocês irem pegando. Então, pessoal, quando eu falo de presença e de conexão com agora, não é para eu manipular o meu presente. A ideia não é que vocês comecem a mentalizar, estou bem, está tudo bem, está tudo em paz. Não, eu quero que vocês observem o que está. Se não está gostando da uva passa, como é não gostar? Se está gostando, se está saborosa, como é saborear? A gente vai fazer aqui um exercício que eu fiz. E, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi uns 2 anos atrás, com uma amiga minha que estava estudando Mindfulness. E ela falou, e eu só pensava assim, gente, mas é uma uva passa. Como eu posso ficar tanto tempo com uma uva passa? Mas a presença, ela tem muito a ver com isso. Ela tem muito a ver com a gente se permitir, às vezes, acessar um ritmo diferente. Então, para aqueles que já queriam chegar e comer a uva passa, eu aposto que vocês não iam nem sentir muito bem o gosto dela.
que vocês iam ter comido sem ver. Quem aqui já terminou de almoçar, levou um susto porque tinha terminado de almoçar? Quem aqui começa a comer quando vê... Nossa, mas não tinha mais um pedaço? Eu já achei que tinha pego meu pedaço. Você olha para o lado, você pegou a minha comida. Quantos de nós estamos tão no automático, no piloto automático, que a gente não consegue ver o que está aqui bem na nossa frente? Que a gente não consegue receber os sinais que estão vindo e falando, esse caminho, olha para cá, vai por ali, ousa, tenta, vai. A gente está tão preso naquilo que a gente já sabe, a gente está tão preso nas nossas reações automáticas, que fica difícil aprender com o futuro. Tem um monte de voz na nossa cabeça falando um monte de coisa que a vontade não é parar, a vontade é cavar um buraco, entrar lá dentro e ficar quietinho. Então, agora a gente vai se conectar um pouco com essa questão da presença. E depois a Margarita vai subir e falar um pouco mais do aprender com o futuro. Tá? Não vai ter música. Porque o objetivo não é que vocês se conectem com outra coisa que está aqui. É que vocês realmente sejam a uva passa. Então, vamos começar. Se coloquem numa posição confortável. A primeira coisa que vocês vão fazer é observar a uva passa. Eu quero que vocês olhem para ela como vocês nunca olharam. Observem as cores. Por enquanto, fiquem só observando, tá, gente? A gente vai caminhando. Observem as diferentes formas da uva passa. Olhem para ela. Se quiser, vocês podem pegar com a mão, virar para um lado, virar para o outro. Sintam com as mãos um pouco a textura dela. Agora aproximem ela da narina esquerda. Esquerda, só da narina esquerda. Sintam o cheiro. Aproxime agora da narina direita. Mudou? Quais são os novos cheiros que apareceram aí? Qual é o perfume que está aí? Agora, aproximem ela do ouvido. Será que eu escuto alguma coisa? Quais são os sons que estão aqui? Do outro ouvido. Agora, peguem a uva passa e, sem morder, sem colocar na boca, simplesmente passem ela pelos lábios e vão sentindo essa textura. Essa textura única que somente essa uva passa tem. Como é o toque dela? Agora, sem morder, vocês vão colocar a uva passa na boca e simplesmente deixar ela passar pela boca. Passando pelo céu da boca. Sentindo essa textura na boca, começando a sentir os primeiros sabores.
Agora, vocês vão mastigar com calma, sentindo o suco da uva passa começando a sair, passando pelas papilas gustativas. Como é saborear isso? Se conectar com isso? Como é não gostar? Como é um sabor que não me agrada? Como é gostar? E ao invés de pensar no gostar e não gostar, quais são as sensações que estão vindo? Agora vocês podem engolir. E eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Se conectem com as sensações que estão aí presentes nesse momento. Com a respiração de vocês. Com essa experiência de presença que vocês viveram agora. Qual o sabor que ficou na boca? Respirem fundo. Mais uma vez. E agora abram os olhos. Isso, gente, é um gostinho da presença. É uma das ferramentas que existem para a gente se conectar com agora. Quanto da nossa vida a gente se permite levar esse tempo para se conectar com algo? O quanto a gente deixa de aprender ao não estar presente? Ao conversar com uma pessoa já pensando no que vai dizer, ao escutar algo com a cabeça lá longe. O quanto disso impacta na nossa capacidade de inovar, de criar, de ousar. Eu estou tão preso aqui atrás, no meu passado, que eu nem enxergo o que está na minha frente. E pensando nisso, vou chamar a Margarita para ela subir aqui ao palco novamente, para falar um pouco desse olhar, desde esse lugar, do aqui para o que está vindo bem ali na frente. Quem era que não gostava de uva passa? O restante, sim. Tudo isso é a mente, é o julgamento. Que, se eu falo, eu gosto de uva passa, é julgamento do passado. Se eu falo, eu não gosto, isso foi na outra vida. A gente agora está em uma vida nova. Aprender com o futuro é atrevermos nós a sermos ousados de experimentar aquilo que a gente já julgou, já desconsiderou, já deixou para trás, porque não é. Ou de nos atrevermos a dar um passo que é novo. Né? Dá para entender o que estou colocando? Aprender com o futuro não tem certeza. É abrir a mente, o coração e a vontade para dar o próximo passo. É um pequeno passo, não é um grande passo.
A gente costuma falar que a ousadia e a inovação está naquilo que a gente quer conservar. É meio paradoxal. Eu quero conservar ou eu quero mudar? Pois é, o que a gente quer conservar. Qual é a experiência, a emoção que eu quero conservar? E pela qual eu me atrevo a dar um passo diferente hacia a mudança. Está incomodando o meu trabalho, está incomodando uma relação, está incomodando a maneira como eu estou me relacionando com a espiritualidade, com o mundo, com os amigos, com minha família. Está incomodando eu me sentir procrastinando, adiando. Está incomodando? Mas isso está tudo preso no julgamento, no cinismo ou no medo. Aprender com o futuro é silenciar e dar um pequenininho passo. A gente fala de uma pequena ação elegante. Uma pequena ação que a gente dá, mas é uma ação pequenininha, como da luz da vela. A inovação e a ousadia, ela tem uma luz de uma vela. Ela não é um holofote que ilumina todo o caminho e sabe por onde a gente vai. Não. É uma luz de uma vela que só ilumina o próximo passo. Quando a gente dá esse passo, a vela também avançou junto. Então, a gente dá o próximo passo. E é assim que a gente entra em contato com a aprendizagem do futuro. Então, eu vou pedir para que vocês conversem com sua dupla, a pessoa com que você conversou hoje, no começo, ou quem estiver do lado agora, e compartilhe com esta pessoa qual você acha que seria a sua primeira e próxima pequena ação elegante. Uma pequenininha ação que te leva a esse espaço de ousadia. Qual vai ser a próxima uva passa? Que você vai respirar, sentir, escutar. Né? Qual é a pequena ação? Então, tenha essa conversa com o seu colega do lado. Fala, olha, eu vou dar um passo, pequeno passo, que me aproxima desse mundo de ousadia e de inovação. Podem conversar. Colocaram sua pequena ação elegante? Está difícil parar a conversa. Gente. Muito bem. Conseguiram colocar sua pequena ação elegante? Ok. Uma pessoa que queira compartilhar com a gente algo? A minha companheira aqui me pediu para compartilhar, porque ela achou legal. Há algum tempo eu venho tendo uma vontade de fazer uma ação, um sonho, não é um sonho, é uma ideia, né? De inovar nos meus processos de trabalho, que eu estou aposentada, ainda trabalho, tenho um contrato temporário, tenho dificuldade de parar, porque eu não quero parar de verdade, então eu quero sempre ter alguma coisa em mente. Eu sou originalmente professora, mas eu acho que voltar a ser professora não é o que eu vou fazer. Acho que eu sou uma pessoa com uma formação muito próxima do coaching, que sempre tive a oportunidade de orientar meus alunos, minhas pessoas, a fazerem o que eles queriam fazer. Então, eu me vi, de repente, nesse ambiente de coaching, por sobrinhos, por filhos, por tanta gente fazendo coaching, amigas e amigos. E aí eu me lancei na ideia de me formar, de alguma forma, para ser coaching. E pensei num coaching inovador, um coaching acadêmico. Seria um coaching para projetos, pessoas que estão se encaminhando para algum projeto universitário. E já tem um monte de gente querendo, colegas que já estão procurando um projeto universitário, doutorado, que querem, que seria um orientador de fora da universidade, uma coisa assim. Porque os orientadores da universidade, muitas vezes, têm aquele apelido de desorientadores, todo mundo conhece essa, né? Então, precisaria um apoio externo, seria nesse sentido, um apoio mesmo, um apoio de projeto, de seguimento no que a pessoa quer fazer.
Aí ela me perguntou, qual foi o passo que você já deu? Eu falei, eu dei um pequeno passo. Vi uma propaganda de cartão, mandei fazer um cartão. Ele ficou horroroso. Como ele ali. Ficou horrível, ilegível. Ele disse que ele deu um passo errado e que voltou atrás, aprendeu com o passo errado. A gente faz bobagem, mas eu dei um passo. E agora eu acho que eu vou poder fazer um melhorzinho depois desse. Eu já fiz vários cartões feios também, tá? Ficou muito ruim. Que estão estocados lá no E meu você quarto já até disse hoje. Ninguém nunca vai ver, espero. É assim. Muito obrigada. Bom, para fechar um pouco aqui nosso bate-papo com o Lui, eu falei para ele que eu ia fazer uma pergunta e eu decidi fazer outra. Ousadia. Bom, Lui, de forma simples, pensando no que a gente viveu aqui hoje, pensando no que você viveu aqui hoje, no que você viu acontecer, qual seria uma última mensagem, uma última frase, algo que você gostaria ou de ressaltar ou de acrescentar? Bom, essa pergunta é difícil também. Eu vim para cá com um intuito que não tinha a mínima certeza se ia ser completado ou não, o objetivo da noite, mas era de realmente, nem que seja de uma forma mínima, mas mudar a vida de pelo menos um de vocês. Com os meus dizeres, porque eu não sou desse de ficar ensaiando falas na frente do espelho. Eu realmente cheguei aqui, eu não sabia o que falar, não sabia o que ia acontecer, eu fui na onda só, o que foi bastante legal. Foi bastante legal. Para mim, pelo menos, espero que para vocês também. Mas eu realmente não sabia o que falar e como a minha história, ou o que eu passei, o que eu poderia transmitir para vocês que pudesse afetar a vida de vocês de alguma maneira. É claro que é positivo. Se eu conseguir isso, de uma bobagem que seja, de acender uma chama em vocês, ou fazer com que vocês tentassem um pouco mais, ou buscassem algo, tentassem rever os erros anteriores, sei lá, de alguma forma, se eu conseguir isso, eu já saio daqui muito satisfeito, mesmo. Eu me sinto com o objetivo completado. Mas, de forma alguma, eu tenho a segurança de que isso foi completado. Espero que sim. E agora, eu acho que a experiência sempre vale. Seja ela positiva ou negativa, tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente tiver a cabeça aberta para aquilo, se a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu, a gente consegue fazer de nós mesmos uma pessoa melhor. O objetivo, pelo menos meu, de vida é sempre ser uma pessoa melhor. Eu luto para isso diariamente, seja melhor no trabalho, pessoal, familiar, em todos os âmbitos. E eu aprendo muito com o que eu vou vivendo. Eu prefiro aprender com a minha própria vida do que estudar ou aprender com os outros, ou seguir. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, meus pais mesmos podem confirmar isso, eu tenho uma dificuldade séria em seguir conselhos, por exemplo. Eu não sigo. E eu prefiro errar sozinho, aprender por que vai dar errado, por que vai ser ruim, porque eu sei que eu vou aprender com aquilo, já de antemão. E eu prefiro fazer eu mesmo, errar, me ferrar, mas aprender. E entender por que eu errei. E eu acho que, então, cada coisa na nossa vida, cada atitude que a gente tem, cada passo que a gente dá é válido, seja esse passo negativo ou positivo, se a gente souber aprender com ele. E isso cabe de cada um de nós. Agora, é claro, sempre muito importante continuar dando esses passos, senão a gente estagna. Pode. Você tem só 27 anos, é muito jovem. Você
teve a oportunidade de ficar na Europa, na Holanda, na Espanha, em vários lugares que você passou aprendendo esses 10 anos, né, que você passou fora de Brasília. Por que você decidiu voltar para Brasília, de volta ao começo? Eu me pergunto isso bastante, até. Mas desde o começo, desde que eu saí, eu sempre soube que eu sempre tive como plano, a minha intenção era sair, aprender o máximo que eu puder e voltar. Eu amo essa cidade, de paixão, adoro. Meu coração está aqui, eu nasci aqui em Brasília. Eu estou saindo definitivamente de casa, assim, definitivamente a gente fala, né, mas, enfim, eu morei fora, mas com a intenção de voltar. Eu estou saindo de casa agora, a primeira vez. Eu moro na minha casa desde que eu nasci. Então, eu tenho uma relação muito afetiva com a minha cidade, com o Brasília. E eu sempre quis ver a gastronomia daqui num patamar melhor, mais valorizada, mais reconhecida, tanto no Brasil, quiçá mundialmente falando. E eu trabalho para isso, eu brigo para isso. Então, a razão do meu retorno é puramente coração, só. Lui, antes de tudo, muito obrigada, muito grata. Assim, se o seu objetivo era tocar uma vida, você me tocou, com certeza. Gracinha. Aprendi muito com você hoje. É um pouco o que a gente conversou, né? O coach, gente, esses contextos, essas conversas, elas não mudam ninguém. O poder não está aqui. O poder está em vocês. E o papel desses contextos que a gente cria é exatamente abrir espaço para que vocês se vejam e vocês, a partir desse novo olhar, encontrem outras coisas que estavam escondidas aí. Para fechar, eu vou chamar aqui a Luciane para ela fazer um encerramento e para falar um pouquinho de vocês também sobre parte do trabalho que a gente faz. Eu quero retornar a vocês o que vocês nos trouxeram hoje. Eu ouvi em muitas falas o olhar do outro sobre a minha iniciativa inovadora, criativa. Eu ouvi as palavras maldito, uma palavra forte. Eu vi a palavra, palavras proibidas como crise, o julgamento sobre as atitudes diferentes, né? Na hora que eu digo, eu não menciono crise, é uma atitude diferente, ela é inovadora. E vejo, durante todas as dinâmicas, como estar recebendo este olhar de fora, mesmo que dentro haja esse fogo do aprendizado. O meu convite é desafiar isto. Mas isto só é possível se eu puder estar ancorado em valores que me sustentem a ouvir palavras como maldito e outras, e isso não me atingir. Então, eu quero trazer para vocês a pergunta. A gente ouviu o Lui trazer as palavras sucesso e fracasso. E talvez nesse valor do que é sucesso e o que é fracasso, esteja boa medida para que palavras como maldito não me atinjam quando eu fizer diferente. Ou alienado, né? Devem ter dito para você que você era um comerciante alienado, que não usava a palavra crise, né? Então, a coisa mais natural ao inovar-se é ser um ponto fora da curva. E pontos fora da curva, sim, estressam a curva. Mas são malditos, entre aspas, Quem são malditos? Santos Dumont é maldito. Né? Dalai Lama é maldito. Em algum momento, por algum grupo, foi assim que eles foram tratados. E aí eu me pergunto que valor foi esse que, apesar de receber todos esses olhares, sustentou um Santos Dumont, um Dalai Lama, o N pessoas criativas que estão agora, inclusive, ao nosso redor.
e eu acho que tem a ver com o nosso valor sobre sucesso e fracasso. E aí eu pergunto para vocês, o sucesso é realmente a medida do meu resultado? Ou é a medida do meu processo para chegar a um resultado? Vocês repararam na história do Lui que qual é o resultado concreto, Lui? Como assim? Assim, volumes de dinheiros, volumes disso, volumes daquilo. Não. Nada. É suor acumulado. Então, gente, observem essa pessoa de 27 anos que está aqui, trazendo para vocês a maior riqueza do mundo, o processo. Porque, no final do dia, resultado é muito relativo. Porque se eu ganhei muito dinheiro, mas perdi minha família e amigos, será que eu tive sucesso? Então, o processo é onde eu ancoro o meu valor e isso me sustenta nos meus pequenos passos de fazer diferente quando me chamam de maldito, de alienado, de esquisito, de ousado demais, de doido. Porque se eu estou ancorado no prazer, e a gente trouxe o sabor da vida, vamos relembrar aqui, esse convite todo surgiu do sabor de uma comida diferente. Porque foi isso também que fez a gente te convidar, Lu. Foi imaginar que alguém é doido o suficiente. Fala uma receita sua assim, básica. Básica? É. Tipo aquelas criativas. Bom, então, nada básico, né? Nada básico. Bom, hoje mesmo no almoço, eu estou com isso na cabeça, eu servi um almoço. Eu não faço isso, eu abri especialmente para esse almoço, um grupo de senhoras. E na sobremesa eu servi uma sobremesa que eu chamo caviar de morangos. O nome já é um pouco ousado. Caviar de morangos, porque morango não dá caviar, no final das contas. Mas eu uso umas técnicas e consigo encapsular a calda de morango a ponto dela parecer um caviar, que quando você coloca na boca ela estoura, solta a calda de morango. Então, aliás, é essa que você vai sortear hoje aqui? Não, pode ser, na verdade, pode ser. Então. Lá se vai a surpresa também, né? E como é a gente experimentar o novo, como se experimentasse a sobremesa do Lui, caviar de uvas. Morango. De morango, perdão. O caviar de morango e nos permitíssemos curtir isso. Sem esperar outro resultado, senão a vida, saborear a vida. Eu acho que esse é o convite que o Lui nos trouxe hoje. E eu espero que isso nos inspire a dar nossos pequenos, grandes passos, a ficar surdo para essas palavras que não tocam quem está saboreando a vida, saboreando as novas experiências, os novos lugares, que pode parecer um grande risco para alguns e pode parecer simplesmente vida para outros. Conquanto eu fique menos preso ao resultado e mais ligado ao processo. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, eu acho que hoje a gente sela com esse compromisso de sairmos daqui saboreando a vida. E, rapidamente, eu quero que vocês percebam nessa equipe que está aqui, Nola, eu mesma, Lili, Margarita, que, inclusive nas coaches que nós convidamos hoje, do Coaching da Cozinha, somos todas coaches a serviço desse saborear da vida. Nos contactem, frequentem nossos eventos. A gente está aqui para somar com vocês. Mais do que isso, cada evento a gente vê o resultado e a demanda dele, a necessidade dele para um público. Quem esteve aqui no último evento, o evento da disciplina? Muita gente.
Quando a gente encontra uma dor, a gente olha para ela, trata e resolve. Então, eu convido a todos vocês, a Mônica, Tayana, vão estar lá na saída. Vão fundo, porque quando a gente fala que estou deixando para depois, que não estou conseguindo cumprir minhas tarefas, que não estou inovando, em que medida isto é, eu não estou saboreando. E a gente quer vocês juntos. E é uma honra estar com vocês nessa caminhada. Então, procurem as meninas, frequentem as jornadas, entrem em contato conosco, isso é uma família. Isso é um clube. Aliás, a gente vai montar um clube. Um clube em que todos nós possamos usufruir desse espaço, onde cada um de vocês, para nós, é um tesouro. A gente ama cada um de vocês que está aqui. Cada um que saiu de casa e veio aqui. Vocês estão inovando nas suas vidas agora. Porque vocês poderiam estar na zona de conforto do sofá de casa vendo TV. Então, eu quero lembrar a vocês que vocês já estão diferentes. E a honra que é para cada um de nós estar compartilhando esse momento aqui. Meninas, esqueci de algo?